chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notários. Nossos amigos que passaram a semana aí, uma semana, que semana, hein? Oh, meu Deus. Ô, semana! Mas eles é que vão me dizer como é que essa semana, se chegou ao coração deles, como chegou ao meu coração essa semana. Ele só não parou de bater porque ele está acostumado a apanhar. Senão, Deus do céu. Manuel Tedinho, economista, e os publicitários Lula Vieira e Elísio Pires estão conosco para falar dessa semana. Começar pela economia. Ou o que mais ele quiser falar também, que não ficou só na economia, não. Ô, meu caro Manuel Tedinho, se ligou em que nessa semana que passou, meu caro? E aí, Barbosa, tá tudo... Não tá tudo bem, Barbosa? Essa é a pergunta, tá tudo bem, Barbosa? É porque, sabe o que acontece? Eu estou assim plantei um pé de catispero. Pois é. Porque eu sinto que não vai parar por aí. Não, eu estou sentindo. Pois é, essa é um pouco a sensação geral, assim. Esse bolso não tem fundo. Pois é. As pessoas acham que o bolso do governo não tem fundo, né? E tem fundo. E o bolso está ficando mais raso a cada dia. Mas, enfim, inacreditável a falta de entendimento do governo e de alguns comentadores de política até que ficam cobrando de uma maneira totalmente agressiva e pouco razoável o Roberto Campos Neto. Eu não penso que nem o Roberto Campos em política, mas em política mesmo, estrito senso, mas ele é um bom cara no Banco Central, um cara sério, está fazendo um trabalho muito sério. O que as pessoas não percebem é que quanto mais eles batem no Banco Central, não estou nem falando de Roberto Campos, porque o Roberto Campos é o líder da instituição. Quando eles batem no Roberto Campos, eles não estão batendo na pessoa, eles estão batendo na instituição, na independência, na capacidade técnica, estão duvidando da capacidade técnica do Banco Central, o que é um problema. Acontece que quanto mais restrição tem a política, o mundo político tem a política do Banco Central, menos capacidade o Banco Central tem de reverter essa política. Porque inflação obviamente, tem uma coisa física, assim, real acontecendo. Tem um choque do petróleo, esse aumento de preço reverbera na sociedade, na cadeia produtiva do país, e isso tem consequência nos preços. Aumenta lá o preço internacional, tem que aumentar aqui, aumenta a gasolina, gás, enfim, uma série de produtos que são consumidos, que são feitos de derivados de petróleo. Isso é uma coisa física, mas como a sociedade reage a isso é o que gera a inflação de mais longo prazo e determina se a inflação vai ser mais forte ou mais fraca a partir de um determinado choque exógeno. Eu estou supondo que só tem um choque exógeno, tá? Só para facilitar a compreensão. Expectativas, portanto, a expectativa das pessoas, porque expectativas do mercado. Aí todo mundo acha que é um monte de operador ali que está pensando isso. Não é só o operador. É o dono da fábrica, é o produtor de tomate, é o seu Luiz na feira, porque ninguém quer ficar para trás. Então, o cara ouve lá, puxa, está tendo inflação, ninguém está fazendo nada, vou aumentar meu preço, que sei lá como é que vai estar amanhã. Então, eu tenho que me preparar. Aí começa a ter se você tem a expectativa que isso vai sair de controle, ou que ninguém vai cuidar da inflação como tem que ser cuidado, você começa a aumentar seus preços e a transmissão da inflação e a reprodução da inflação aumenta. Então, expectativas importam, e expectativas são um fator real. Quanto mais o governo bate no Banco Central, mais as pessoas acham que, não, o cara quer gastar, ele não se incomoda com um pouco de inflação. Deixa eu me defender aqui. Então, o governo tem que parar de bater. Os comentaristas têm que parar de bater e fazer uma análise técnica. E, até hoje, eu não sei se amanhã vai ser igual. Até hoje, Roberto Campos tem ido muito bem. Você se ligou em que na semana que passou, Elísio? Está falando de conflito, então temos que rememorar aqui o
conflito que está acontecendo agora, que tem, para mim, grandes consequências. É o conflito Lira versus Pacheco. É um conflito realmente brabo. E, na realidade, o centro hoje do conflito é o chamado, entre aspas, o fim das comissões mistas, né? Que são regulamentadas. Eram 12 participantes da Câmara e 12 participantes do Senado, né, para fazer a avaliação das medidas provisórias para depois ser enviada para os plenários. Né? E, na realidade, elas acabaram, sabe por quê? Por causa da pandemia. Como na pandemia todo mundo estava participando da reunião online, etc., então acabaram com as comissões. E agora o Pacheco resolveu voltar com as comissões. O Lira não quer saber desse negócio de voltar, que ele quer controlar as comissões. Ele tem uma frase que eu achei muito interessante também, que é a seguinte: o Senado está superdimensionado na comissão e a Câmara está subdimensionada, a frase do Lira. Então ele não quer que volte a coisa. Então, está cheio de medida provisória parada no Congresso que tem que ser analisada, evidente, né? Diga, Tê. Elísio, eu posso fazer se me dá uma parte rapidinho? Tem um tweet, porque acabou de sair, o tweet tem pouquíssimo tempo. Tem um tweet aqui do Renan Calheiros, que ele fala assim... Renan Calheiros é inimigo do Lira lá no... Claro, total. Renan Calheiros, na verdade é de ontem esse tweet, eu vi errado, mas de qualquer maneira é pertinente. Renan Calheiros. Há 55 anos, Arthur da Costa e Silva editou o AI-5. Outro triante, trianete, nem conheço. O que é trianete? Alguém me explica. Outro trianete, Arthur também, quer rasgar a Constituição e baixar o Lira AI 2.5 para fechar o Senado e usurpar nossas funções. As MPs são provisórias, a democracia, a separação dos poderes e o bicameralismo são para sempre. Aí o Arthur Lira responde: o bom da liberdade de expressão é que permite até os bobos se manifestarem, embora, no geral, se comportem de maneira ridícula, panfletária e incendiária. Para a gente desse naipe, o melhor seria a cadeira do psicanalista, não a do parlamento, pois em nada contribui com a democracia. Quer dizer, tá boa coisa, né? Incrível, incrível. E outra coisa que eu queria lembrar também é que o Lula terá a oportunidade esse ano de colocar 2 novos membros do Supremo Tribunal Federal. Isso. Está saindo agora, em abril, sai o Lewandowski, né, que aliás foi indicado por ele também, né? Em abril sai o Lewandowski, em outubro sai a Rosa Weber. E na saída da Rosa Weber eu estou achando mais estranho que tem uma facção forte no PT que não quer colocar outra mulher. Que isso? Já estão com relação de homens lá para botar no lugar da Rosa Weber. Inacreditável, né? Inacreditável. Agora, eu queria também dar uma boa notícia, porque eu sempre gosto de trazer uma boa notícia. E a boa notícia para mim é o seguinte, que há 3 dias da viagem do Lula, né, que está indo lá para a China suspendeu o embargo à carne bovina. Todos os abates, a partir de sexta-feira, né, de amanhã, estão suspensos já para poder ser enviado para a China. É só lembrar que quem chegou na China antes do Lula, quem foi? Está lá desde segunda-feira, o ministro da Agricultura, Fávaro. O Carlos Fávaro. Já está lá desde segunda-feira, estava negociando isso para preparar e deu certo. Então essa é a boa notícia de hoje que eu trouxe. Esse cara parece ser bom, né, Elisa? Eu não conheço ele, não. Eu tenho boa impressão inicial dele, até agora, com certeza. Né? Isso aí para o Lula aí. Aliás, Lula, que bom que você existe, né? Porque o seu homônimo está numa fase né? Nada lírica, e eu bebo o seu lirismo para compensar. Você se ligou em que na semana que passou, Lula? Tirando o que os amigos já falaram, eu acho que a aprovação dos 30% para mulheres me deixou bastante satisfeito. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que há a sociedade brasileira voltada para a ideia de deixar de lado e escancarar esse machismo altamente prejudicial em todos os sentidos. Isso me deu uma grande satisfação, esta institucionalidade da participação da mulher no governo. Claro que a ida do Lula à China também é uma coisa que está
está no meu radar, estou acompanhando com muito cuidado e me rindo muito com as joias da coroa. Acho um deslumbramento, o cara que carrega alguns dezenas de milhões de reais na bolsa, eu não sabia que era. O outro filho do transportador dizer, podia ser um copo d'água. Podia ser um copo d'água. Esse exemplo que se dê, podia ser um copo d'água assim, seu. Inacreditável. E acompanho também as lojas americanas e o problema que está causando esta cordata. Fala-se em desconto na média de 70% da dívida para que os credores possam receber alguma coisa. E ainda parcelado e com prazo para começar. E eles estão vendendo algumas marcas também na Americana. Estão vendendo, começaram agora. Estão vendendo a área de marcas. Fruit e umas marcas, umas etiquetas de moda de menor porte. Então é isso, e concordo inteiramente com quem está criticando as posturas do seu Lula, que podia pensar um pouco antes de falar. Ele está gastando demais o seu direito de falar um pouco de bobagem. Ele já está começando a exagerar. Isso não é bom. Realmente, ele não pode se desmoralizar. Ele não pode virar um falastrão que não pensa no que diz. Pode trazer um grande prejuízo para ele e para a ideia do que ele representa. É isso. E morrendo de medo da inflação, como todo brasileiro, né? Vamos ler o que nos próximos dias, Lula? Um livro delicioso. É engraçado como a gente descobre. Eu fui jurado de escola de samba durante uns 10 anos. Representa realmente um estilo muito próprio do Brasil. Eu sempre tive uma grande carinho, uma grande curiosidade com o samba enredo. Ele é tipicamente brasileiro, com uma dramaturgia brasileira, com uma linguagem brasileira. E agora o Luiz Antônio Simas e o Alberto Mussa lançaram esse delicioso livro que tem dezenas de anos sobre samba enredo, discutindo e mostrando o quanto o samba enredo ele representa a maneira de pensar brasileira e o que há de lirismo e de filosofia nas letras de samba. É um levantamento que começa em 1870 e vem até a atualidade, vem até o último ano. É um livro delicioso de se ler e tira do samba enredo essa impressão de que se trata de uma coisa improvisada, uma arte menor, e dá a dimensão épica, a dimensão operística, a visão brasileira dos acontecimentos. É um livro delicioso, que vale a pena ler ouvindo os registros sonoros dos sambas enredos. É claro que eles falam de algumas décadas atrás que não há nenhum registro, mas de qualquer forma é gostoso a gente, com o olhar dos dois autores, o Luiz Antônio Simas e o Alberto Mussa, a gente revisitar o samba de enredo, olhando com este olhar mais crítico e mais, vamos dizer, aculturado, e descobrindo certas mensagens deliciosas que os sambas passaram. Muito bom. Isto posto, vamos ao ponto. Elísio Pires, se liga em que na semana que chega, Elísio? Me ligo em uma declaração do governador da Bahia, né, o Jerônimo Rodrigues, né, do PT, que ele disse que está divulgado bastante hoje isso, que está quase fechado o acordo da empresa chinesa BYD, acho que deve chamar BID, eu não sei como é que chama. Não, é BYD mesmo. Né? BYD, a BYD, né, que é a maior concorrente da Tesla no segmento de carros elétricos e que deve assumir a fábrica da Ford, que está fechada lá em Camaçari. Eu acho uma notícia excepcional. Vou acompanhar isso, espero que dê certo, que comece a funcionar. Né? Até porque o carro elétrico é uma tendência mundial, né? E o Brasil precisa entrar nessa também, né? Com certeza. Elísio, a BYD tem duas coisas engraçadas da BYD.
Um é maior que a Tesla, faz muito mais carro que a Tesla. E faz ônibus elétrico, que é uma coisa genial. Eu não sei por que o Rio... Bom, isso é outra discussão. O Rio não compra esses ônibus em vez de, enfim, ficar poluindo a cidade. O outro é que Eduardo Paes foi o diretor para relações institucionais da América Latina, da BYD, quando estava fora do governo. Mas a pronúncia é BID mesmo? É BID? Não, é BYD. As pessoas falam BYD. Tá, ok. Talvez o maior entrave para a compra desses ônibus tenha sido realmente o passado do Eduardo. Imagina se ele compra ônibus elétricos para o Rio. Quando ele estava candidato, eu organizei uma reunião assim pela internet na época, e ele falou isso: eu não posso comprar ônibus elétrico, vão dizer que eu estou... Ridículo, né, Barbosa? Na boa. Mas pede o BNDES para comprar, não faz ele. Fala, BNDES compra. Mas faça o que ele fizer. Se começar a rodar um ônibus elétrico no Rio... Vai ser chamado de ladrão. E ainda vou falar assim, não falei. Demorou, mas comprou e tal. Esse cara nunca me enganou, né? Verdade. Lula, aproveita que você está aí na linha, me conta. Vai se ligar em que na semana que chega, Lula? Vou me ligar na viagem do Lula, evidentemente, e na loja Americanas. Eu tenho uma preocupação muito grande com o que pode acontecer na nossa economia, principalmente pelo que representa essa falência. E o que representa também a posição dos acionistas, que poderão dar um péssimo exemplo de responsabilidade social, né? Deixarem a loja Americanas falir ou ter uma grande crise, será um desrespeito, será um assinte à economia brasileira e ao povo brasileiro e aos empregos que as lojas representam. Eu estou bastante ligado nisso, acompanhando a viagem do Lula e também sempre olhando para saber onde que vai dar o caso das joias. O que vai acontecer. Né? Essa questão das Americanas daria um papo. Qualquer dia desse a gente aluga o Manuel aí para ele explicar para a gente por que as responsabilizações no Brasil, se é que são universais ou são locais, recaem sempre sobre as empresas e não sobre os mandantes. E o que acaba acontecendo? Os donos sempre não têm nenhum impacto nas suas fortunas, nas suas vidas, das bobagens e misérias que eles aprontam para as suas empresas e empregados. Não, mas é bom lembrar que o único que foi do conselho deles lá, o que é nos últimos, sei lá, 10, 15, 20 anos, é o Beto Sicupira. O Marcel e o Jorge Paulo nunca tiveram no conselho das empresas. Tem o filho do Jorge Paulo e uma filha do Sicupira. Acho que o Marcel não tem nenhum nada direto lá. O que eu acho é que agora parece que eles não assumiram, eles não assumiram o compromisso de fazer um aporte na empresa. 10 bi. Eu li isso. Eles se comprometeram a aportar 10 bi e aparentemente estão achando pouco. Eles podem botar mais 5 bi, pô. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Esses caras, uma coisa que não falta para esses caras é a grana, né? Aproveita então, Manuel, vai se ligar aqui na semana que chega, me conta. Eu estou muito preocupado com o que vai acontecer com o Banco Central e essa coisa da governança do Lula. A gente sabia que a governança ia ser difícil, mas a coisa está pintando pior do que, pelo menos, eu esperava. Vamos ver o que vai acontecer. Acho preocupante. São duas coisas que a gente tem que prestar muita atenção: Congresso e Banco Central. Aí a joia, e o colar da Michele, sempre, né? Isso é importante. Michele não. Presidenta Michele. Não, presidente. Só vira a boca para lá, Barbosa. Enquanto é presidenta do PL Mulher. PL Mulher. Vai correr o Brasil todo agora, a partir de agora. E uma coisa que eu estou acompanhando com muito cuidado é a pretensão do nosso filho do presidente querer ser governador do Rio. Eu acho que não faz sentido.
para a longa carreira de malucos que assumiram o Rio de Janeiro, está na hora dele também. Não chega a ser uma coisa absurda. É mais Lula, eu acho que ele quer ser prefeito antes de ser governador. Ele quer concorrer com o Eduardo. Primeiro agora é prefeito. É prefeito. Rapaz, é modesto. Tem que começar a Na realidade, quem é que fica de senador nesses anos que faltam? Paulo Marinho. Paulo Marinho, senador, se ele se eleger aqui. Amigo ingrato. Com certeza ele vai ter o voto do Paulo Marinho, né? Tá na cara. Claro. Não, Paulo Marinho vai fazer campanha pesada. Campanha pesada. Claro. Oh, meu Deus. Conheço a peça, conheço bem a peça. É a época lá de trás do governo Moreira Franco, desde lá. Elísio, a gente fica aqui dando palpite político do Rio de Janeiro, eu, você e Lula. A única pessoa que entende desse negócio aqui chama-se Francisco Barbosa, você sabe disso. Com certeza absoluta. Procura aprender. Presta maior atenção. Ele não está comprometido, feito nós aqui, né? A pergunta que fica é, alguém entende essa bagunça? Dá para entender. Os movimentos aqui no Rio, principalmente no município do Rio, botaram de cabeça para baixo toda a política inicial do governo do prefeito. Ele está indo para outro caminho agora, de outro jeito. Vamos esperar para ver o que ele está desenhando aí. Só sei que ele repavimentou toda a trajetória dele, recolocou pessoas à volta dele em cargos importantes, de governança até da Rio Luz, enfim, de ferramentas importantes para o município. Vamos ver o que vem por aí, né? Só sei que ele é competente e trabalhador, não há nenhuma dúvida. E se realinhou agora rapidamente com o Lula de uma forma espetacular. Eu posso estar enganado, porque eu estou olhando de fora, assim, mas eu acho que ele sempre teve uma simpatia pelo Lula. Ele confessa, né, pelo menos nas vezes que conversamos a respeito, que foi o presidente que mais olhou pelo Rio de Janeiro, que mais generoso foi nos governos dele com o Rio de Janeiro. Ele não tem nada comparável, não. E ele, olhando para trás, realmente o Lula foi um bom parceiro em alguns financiamentos importantes para a cidade. Se esquecer a Cremer, como é que chama essa ali? A Finaria? Lembra? Quanto dinheiro puseram ali? Nada, né? Nada. Parada até hoje, né? Agora, Barbosa, você acha que o governo federal vai investir na indústria naval mesmo? Você acha que isso vai acontecer? Porque é meio doido isso, né? Você sabe o que o Lula visitou hoje, né? Não. A fábrica de submarino. Sim. Ele foi lá. Mas assim, eu ouvi as pessoas falarem nisso. Como coisa concreta, não. Papo tem, mas papo qualquer um. Conversa qualquer um pode falar qualquer coisa. Falar é fácil. Tem gente que fala um monte de coisa, mas nada que me pareça razoado, né? E nem com o aval do prefeito. Uma pessoa até que eu gosto muito, que eu acho que é um cara bem bacana, é o Grael, o Alex Grael. E esse vai rir à toa se isso acontecer, né? Que venha, né? Eu acho que é um pecado a gente não estar operando construção. Mas o Barbosa, a gente não tem competência. Toda vez que o governo federal resolveu investir, subsidiar a indústria naval, a coisa andou, aí tinha 10 mil pessoas trabalhando, 50 depois quebra. Mas será que é incompetência em trabalhar ou incompetência em administrar? A gente não tem produtividade, uma questão de insumo. A mão de obra no Brasil não é especializada o suficiente. Mas tem um projeto muito interessante. Diz que a sede da indústria naval vai ser em Mato Grosso. Legal. Depois dessa... Em Ladário. Isso. Vamos marcar um novo papo para a semana que vem, porque eu já vi que tomou um caminho que tomou uma picada aí, picada. Eu acho que o Elísio estava no boteco, o Barbosa, só pode ser. Se não soubesse que ele não bebe há muitas décadas, e tem uma garrafa de black aí entre as pernas. Está guardado aqui embaixo. É isso aí. Vamos lá. Acabou? Estamos acabando. Deixa eu falar quem estava com a gente aqui. Você, Elísio Pires, publicitário, Lula Vieira, também publicitário, e Manuel Tedin voltam semana que vem. Manuel Tedin, economista. Voltam semana que vem ao nosso Se Liga. Se você se liga, não se liga, dê o seu like ou o seu dislike se não gostou. Dê sugestões, faça críticas, enfim, mande questões para nós que a gente gosta muito. Semana que vem a gente volta. Salve, socorro!
Até lá! Se liga!